Olá, amigos do Papo em Três Cores. Meu nome é Marcelo Marcos Portugal Gouveia, sou conselheiro vitalício do São Paulo Futebol Clube. Queria falar um pouco sobre os próximos passos aí do nosso clube, depois de tudo que a gente tem vivido nos últimos dias, nas últimas semanas. O São Paulo Futebol Clube vive, sem dúvida, um dos momentos mais críticos e definidores de sua centenária história. O que testemunhamos recentemente, o processo de instituição da atual presidência, não deve ser encarado apenas como um evento isolado de turbulência política, mas sim como o início necessário de um profundo processo de reconstrução institucional. O futuro do nosso tricolor depende agora mais do que nunca da nossa capacidade de aprender com os erros do passado recente e de projetar um clube que reencontra sua essência, a vanguarda, a transparência e a credibilidade. Nos últimos anos, o São Paulo foi gerido sob o que eu chamo de controle de narrativa. Houve uma clara opção por fechar as portas do clube para informação transparente, aproveitando-se até de momentos de crise global como a pandemia, para restringir o acesso e a fiscalização, seja do torcedor comum, seja dos jornalistas. Esse modelo, pautado pela imagem em detrimento da gestão técnica, ruiu diante do aumento desenfreado da dívida, dos maus resultados no campo e da ausência de governo, que gerou a ausência de governabilidade da gestão que se encerrou agora com a destituição do presidente. O futuro que vislumbramos exige o fim dessa censura. Não podemos mais aceitar que o orçamento seja uma peça fictícia ou que a dívida só seja estancada no discurso. A próxima gestão, independente de quem ocupe a cadeira, terá o dever moral de abrir as contas e enfrentar o déficit de forma profissional. O tempo do amadorismo travestido de abnegados acabou. O Estatuto precisa ser respeitado integralmente, sem interpretações esdrúxulas que apenas servem para manter grupos políticos no poder. E também precisa ser alterado para evoluir rumo à profissionalização total. O São Paulo Futebol Clube tem um faturamento de empresa de grande porte e deve ser assim gerido. Para que o São Paulo volte a ser temido e respeitado, precisamos oxigenar o nosso processo democrático. O poder excessivo concentrado nas mãos de poucos conselheiros vitalícios criou um capital político que muitas vezes sobrepõe interesses pessoais ao bem comum do clube. Defendo que o futuro do São Paulo passa pelo voto direto. É fundamental que o sócio do clube, o sócio torcedor e até, no caso do São Paulo, o proprietário de cadeira cativa, tenham participação ativa na escolha de quem comandará os destinos da instituição. Ao democratizar o voto, diminuímos a busca por cargos e privilégios, atraindo pessoas que realmente desejam aplicar ideias modernas e eficazes. Um tema crucial para os próximos anos é a separação entre o clube social e o futebol profissional. Embora tenham crescido juntos, surgiram juntos lá quando foi construído o estádio do Morumbi, inclusive eram frequentados por família de jogadores, os próprios jogadores que jogavam no São Paulo usavam a área social. Hoje, por conta do crescimento e das suas mudanças das pessoas que participam, seja do clube social, seja do futebol, os objetivos estão díspares, estão totalmente divergentes. E o futebol moderno exige uma dinâmica de empresa, metas rigorosas e agilidade de mercado, enquanto o social deve focar no bem-estar dos seus frequentadores. É outro foco. A gente discutiu aí na aprovação do orçamento sobre a festa junina, o investimento em festa junina. Como o São Paulo é administrado de uma forma só, você gasta um clube endividado como está, assim, o futebol, principalmente pelo futebol, mas endividado, uma dívida quase batendo 1 bilhão, não faz sentido você gastar 3,5 milhões numa festa junina. Mas, se tivesse orçamento separado, se todas as despesas e receitas fossem totalmente separadas, o que não acontece hoje em dia, tudo bem se o clube entender que tem que fazer uma festa junina. Ele vai ter que pagar por essas contas. O que não pode é o futebol pagar por esse rombo. Assim como não é certo que o sócio que não ligue para futebol pague também os custos do futebol. Então, por isso, a separação é muito importante. Separar as gestões, respeitando as complexidades jurídicas e patrimoniais, é um dos caminhos para que o futebol do nosso São Paulo recupere a competitividade contra rivais que já se estruturaram financeiramente. E agora vamos falar de Cotia, né? Cotia sempre foi o nosso maior trunfo desses últimos 20 anos, desde que foi inaugurado em 2005. Mas o modelo atual de vender jovens promessas a preços baixos apenas para cobrir buracos no caixa é insustentável. Não adianta a gente formar jogador, vender o jogador de uma forma muito barata e, posteriormente, você comprar jogadores mais rodados, ainda que falem, não, mas ele estava com
estava livre no mercado, você não teve que pagar por um outro clube, mas você paga as luvas, você paga outros salários. E daí você vender uma joia para pegar um jogador assim e não economizar dinheiro não faz sentido nenhum, que é o que vem sendo feito nos últimos 5 anos. O futuro ele exige que a base seja integrada ao profissional, de forma linear e estratégica. A base precisa ser gerida de forma a formar os jogadores e não contratar jogadores com 18, 19 anos, que é o que aconteceu nos últimos 3 anos, que aquilo virou praticamente um balcão de negócios, grandes contratações. Teve um ano que a Copa São Paulo foi disputada, que o São Paulo contratou 20 jogadores, menos de um ano depois, acho que os 18 já tinham sido saído do plantel do São Paulo. Então é um absurdo você contratar, você tem que formar no Sub-11, o Sub-13. O São Paulo no começo não tinha o Sub-11 e Sub-13, agora tem, e está começando a formar já nessa idade. Esse elenco que chegou agora na final da Copinha, acho que tem uns 5, 6 jogadores que estão desde os 11 anos no São Paulo, então já 7, 8, 9 anos lá, e isso faz toda a diferença para a formação do jogador. E sobre o futebol profissional e essa transição com o Cotia, o protagonismo tem que ser, nesse momento que a gente está com dívida, tem que ser dos jovens talentos. A gente não pode investir em contratações caras, tem que ser os jogadores da base. Então eles que precisam estar no protagonismo do time, ser a base do nosso time, e assim evita-se gastos exorbitantes em luvas e salários para jogadores rodados que não entregam o retorno esperado. Para finalizar, o São Paulo nas palavras de muitos amigos meus e de outras pessoas que nem São Paulinos são, que é um gigante adormecido. Eles têm medo do São Paulo por tudo que o São Paulo representou até agora. Mas esse gigante ele não vai acordar sozinho. Se ninguém fizer alguma coisa, ele vai continuar assim. Ele vai só acordar com o esforço de quem tem coragem de tirar a sujeira que foi colocada debaixo do tapete por décadas. Assim. A gente precisa mudar. A gente precisa honrar o passado como legado de transparência e seriedade que vive tão de perto. Mas não significa repetir as fórmulas de 1990, dos títulos mundiais de 90 ou de 2005. Mas apenas resgatar o caráter e a credibilidade daquela época para aplicá-los com as ferramentas que a gente tem atualmente. O futebol mudou, o São Paulo precisa mudar também. Não adianta repetir o passado. O caminho será longo, exigirá muita paciência do torcedor, mas se estabelecermos metas claras, profissionalizarmos cada departamento e abrirmos o clube para uma nova mentalidade, com mais democracia, com mais transparência, o São Paulo voltará a ocupar o topo do pódio, e não por um acaso do destino ou sorte do campo, mas por mérito de uma instituição que vai ter reaprendido a se respeitar. O futuro começa agora, vamos continuar vigilantes e vamos continuar com a coragem de mudar. Espero que os gestores também pensem dessa forma. E vamos em frente, São Paulo.